famílias e fotógrafos! Hoje estamos estreando o Papo Família, uma edição especial do Papo de Fotógrafo com 10 encontros cheios de conteúdo para a gente discutir sobre fotografia, família e como conciliar a maternidade e a vida pessoal com a profissão. Serão 10 fotógrafas fantásticas, todas mães, e que vão dividir com a gente um pouco da sua história, da sua rotina, trazer dicas, discutir técnicas e também os malabarismos do dia a dia para viver todas essas mulheres em uma só. Eu sou a Karen Schaff, fotógrafa de famílias e mãe do Léo. Antes da gente começar a nossa primeira entrevista, eu queria contar que a Digipix é a patrocinadora e apoiadora oficial desse projeto e que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família. Quem acompanha o meu trabalho sabe que desde sempre eu faço meus álbuns com eles, e não só isso, também outros produtos como quadro, canvas, fotopresentes, e também tenho um feedback excelente dos meus clientes. Bom, e a Digipix, que é a maior empresa de fotografia do mercado brasileiro, está comemorando 15 anos e eles estão com uma promoção ótima com 15% de desconto em todo o site. Então é só você entrar no site com o seu acesso, criar os seus projetos, efetuar a compra e para finalizar é só inserir o código DIGI15anos, que é o cupom de desconto, e aproveitar as promoções. Todos os produtos estão com esses 15% de desconto, é um presentão. Corre lá! Bom, a nossa primeira convidada é uma fotógrafa incrível, querida e muito talentosa. E como o objetivo desse projeto é falar de fotografia de alta qualidade e maternidade, eu convidei uma profissional que honra muito bem o nosso tema, porque ela é mãe de 4. Isso mesmo, 4 lindas meninas. Bem-vinda, Becca Price. Oi, Karen. Nossa, que introdução maravilhosa. Obrigada por me receber aqui. Nossa, uma honra enorme fazer parte desse primeiro episódio do Papo de Família. Ai, que delícia, Becca. Eu também estou muito feliz com o projeto, com você estreando aqui com a gente. E eu queria te perguntar muitas coisas, porque ser mãe de 4 e trabalhar com fotografia tem que ter realmente ali um malabarismo, né? Para você lidar com todos os desafios, né? Da profissão e da maternidade. Mas começa contando um pouquinho pra gente. Você mora nos Estados Unidos já há alguns anos e eu queria saber como que você foi parar nos Estados Unidos, há quanto tempo você tá aí, como é que foi esse processo de mudança? Nossa, eu vim para os Estados Unidos em dezembro de 2006. Eu vim pra cá só pra passear e melhorar meu inglês, porque eu fazia letras em inglês no Brasil, na faculdade, e eu pensei, eu vou trancar um semestre e eu vou para os Estados Unidos, vou poder aperfeiçoar a língua, né, o idioma e tal, e volto e começo a trabalhar na área, porque até então eu estava trabalhando na área de construção, nada a ver, né, com fotografia, nada a ver com nada, assim, se você olha pra mim, você não sabe que maior parte do tempo eu trabalhava com construção, um dos meus primeiros trabalhos aí no Brasil. E eu vim pra cá, então. Tranquei a faculdade no Brasil e eu vim morar com uma família americana e eu queria realmente imergir, assim, totalmente na cultura americana e aprender o idioma. Alguns meses depois que eu tinha chegado aqui, eu conheci um rapaz que hoje é o meu marido. E a gente casou muito rápido, até assim, parâmetros brasileiros. A gente se casou em 6 meses. Nossa, Beck, isso é uma coisa muito comum de acontecer, né? Nos Estados Unidos é muito comum, porque a cultura americana é muito de você constrói junto, você vai pra escola. Muitas pessoas quando se casam, né, nos 20 e poucos anos, ainda tá na faculdade, né, e trabalha e vai para a faculdade, ou então tá com bolsa escolar, mas ainda assim, né, não é um empecilho para casar. Enfim, quando a gente sabe que é a pessoa certa, né, a gente só vai mesmo em frente e a gente os dois sentiram que valia a pena e que nós combinávamos muito bem. Meu marido morou no Brasil por 2 anos, ele fala português, então a gente meio que já clicou assim, já de cara.
E então, 6 meses depois que a gente se conheceu, a gente se casou. E você já ficou nos Estados Unidos, você nem voltou para o Brasil. Exato, aí eu fiquei. Então, na verdade, o que eu ia voltar para o Brasil, eu acabei ficando porque meu casamento aconteceu 1 mês depois da época que era para eu voltar. Eu estendi, né, fiz o pedido para extensão do visto na época, que na verdade eu fiz mais mas para seguir a lei mesmo, porque eu não queria ficar aqui ilegal de forma alguma. E entre o meio tempo de eu casar, né? E daí eu já ia pedir a residência, né? Por causa do meu casamento. Enfim, isso foi em julho de 2007 que a gente casou. Então agora tá fazendo 12 anos que a gente tá casado. E você tá direto 12 anos, então, morando em Salt Lake City, né? Salt Lake City, no estado de Utah, que é um estado maravilhoso. Lembra muito de onde eu vim, em Brasília, que eu morava em Brasília, aí no Brasil. E aqui é bem seco também, calor, bem plano também, mas tem umas montanhas maravilhosas. E os Estados Unidos, no geral, tem bastante coisa pra gente fazer, né? A gente aproveita muito as estações também. Então, aqui é maravilhoso. Eu adoro onde a gente mora. E eu tenho 4 filhos, né? Nesses 12 anos, a gente criou 4 filhos. Que coisa linda! É a Rachel, que tá fazendo 11 anos agora. A Sophie, que tá pra fazer 8. E temos gêmeas, que é a Charlotte e a Lucy, que vão fazer 7. Então quase que ficou uma escadinha mais pro finalzinho. Uma escadinha, né? E gêmeas para brindar essa família completa aí no final de tudo, né? Quando a gente ficou grávida de gêmeos, a gente falou assim, ok, então tá bom. Acho que agora já tá legal. Acho que tá bom. Ô Beca, e você já fotografava, porque você saiu da construção, foi para os Estados Unidos para estudar inglês, e você já tinha algum contato com fotografia? Você tinha estudado no Brasil? Você começou a estudar ou trabalhar com isso só nos Estados Unidos? Como foi isso? Então, eu não sabia nada de fotografia, eu completamente leiguíssima de fotografia, eu tirava foto tudo errado. E a minha irmã mais nova, que já era fotógrafa, na verdade, ela mexia muito com moda, com desfiles, modelos. Ela já tinha uma câmera semi-profissional, já tinha mexido com câmera de filme também. E eu ficava, assim, impressionada como que a imagem saía na câmera, né? Porque ela sabia mexer todas as configurações. Quando a minha filha mais velha estava com 5 meses, e depois do intervalozinho que eu tive da faculdade, né, no finalzinho da gravidez, e de ter, né, a minha filha e tal, eu tirei mais ou menos um intervalo para cuidar dela, né, me dedicar a ela. E quando ela tinha 5 meses, eu queria voltar para a faculdade, iniciar um semestre novo, e eu me matriculei em algumas aulas de fotografia, porque, né, meio que inspirada na minha irmã, por ver ela trabalhar com aquela câmera, eu falei, eu quero aprender também. Eu não quero mais ficar tirando foto, cortando cabeça, cortando pé, né? Tudo torto. Eu quero aprender, Gente, eu queria entender como é que esse fundo ficava desfocado, né? Acho que o fundo desfocado sempre... É o grande mistério dos leigos na fotografia, né? Eu quero o fundo embaçado, eu quero o fundo desfocado, e acho que é o grande desejo de quem começa a entender um pouco mais de fotografia, ou gosta de fotografia, mas ainda não entende, não estuda, é o tal do fundo desfocado, né? Naquela época, né, em 2009, né, então deixa eu até colocar uma data aí, foi janeiro de 2009. Em janeiro de 2009, fundo desfocado a gente só conseguia na máquina profissional, né? Hoje em dia até o celular faz. Totalmente. Verdade. E só que então isso impressionava muito. E eu gostava das cores, eu achava bonito como era a composição legal, e realmente ela não estava cortando o pé, não estava deixando a foto torta. Dava para ver que tinha ali um entendimento. Então eu fiquei interessada em aprender. Então, no começo do novo semestre na faculdade, eu me matriculei em aulas de fotografia. Uma aula bem básica, eu comecei assim do zero mesmo. Tanto é que eu, nesse semestre todinho, eu aprendi a revelar filme. A gente ia pro quarto escuro, né? Para revelar o filme, a gente aprendeu a tirar foto em filme, a gente aprendeu a entender todas as configurações no modo manual da câmera. Foi o beabá mesmo da fotografia. E eu adorei. Eu, na verdade, estava muito preocupada no começo se eu ia conseguir conciliar toda essa informação numa segunda língua, né? Eu só estava aqui nos Estados Unidos, tinha só 3 anos, e eu achava que
pegar toda a terminologia, né, de fotografia, algo completamente diferente do que eu estava acostumada, na segunda língua, né, eu fiquei muito preocupada. Eu achei que eu não ia entender. Mas rapidamente foi assimilando e eu fui aprendendo. Eu tinha alguns amigos aqui que já eram envolvidos com fotografia, eles sempre foram super abertos a responder as perguntas que eu tinha, né, as minhas curiosidades e me ajudar também com qualquer problema que eu encontrasse, até mesmo mexer na câmera. Já nesse começo de quando você estava estudando essa matéria de fotografia na faculdade, já no início, assim, os caminhos foram te levando às suas especialidades, que você atuou muito incrivelmente com gestante, com newborn e com iluminação também. Foi de início já esse interesse ou você passou por vários processos, várias etapas antes? Karen, quando eu comecei em 2009 na faculdade de fotografia, eu não me imaginava de fazer fotografia profissionalmente. Nossa, isso era para mim uma coisa que eu não queria fazer. Era justamente o contrário, porque eu via muitos dos meus amigos fotógrafos passarem horas e horas e horas trabalhando, e eles não tinham tempo para dedicar à família, e eu não queria isso. Então, para mim, isso era justamente algo que não me atraía, porque eu vi o que acontecia com os outros amigos, pelo menos os amigos que eu tinha aqui na época que eram fotógrafos. Eu falava, de jeito nenhum, eu não quero ser fotógrafa profissional, eu quero aprender para eu simplesmente melhorar, né, e me encontrar nesse novo talento, digamos assim, né, essa nova arte. Agora, gravidez, né, a gestação sempre foi uma paixão minha. Sempre foi. Eu amo estar grávida, né? Tá aí as 4 crianças. Mas eu adoro. Gravidez, para mim, desde quando eu era muito pequena, sempre me fascinou. Eu sempre, não só ser mãe, eu queria dar à luz. Então, tudo relacionado à gravidez me fascinava. E na hora que chegou, né, o ponto de eu escolher uma especialização, isso com certeza falou mais alto, que eu vou chegar lá. Será que eu chego? Se eu não falar muito. Bom, em 2009, eu comecei a fotografia na faculdade. Mas eu não fui abrir uma empresa e tomar a decisão de ser fotógrafa profissional até 2014. Então foram 5 anos aí desse tempo, né, de aprendizado e também sentir se a fotografia era algo que eu gostaria de levar como profissão. Nesse meio tempo também eu tive mais 3 crianças, né, e eu não tinha condição nenhuma, na verdade. Não deu muito tempo de trabalhar aí, né? De terminar a faculdade, começar a trabalhar com fotografia, já foi mãe de novo, foi tudo junto, né, Beca? Não teve muito tempo aí. Quando eu voltei para a faculdade, eu fiz mais 3 anos de faculdade, daí eu tive a minha segunda filha, a gente teve um bom espaço entre a primeira e a segunda, e daí eu parei, né, quando eu tive essa segunda, aí tranquei a faculdade de novo, para ter a segunda, só que eu fiquei grávida das gêmeas muito próximo da segunda. Então, na hora que eu tava pensando em voltar, eu tava grávida já das gêmeas. Então, assim, o que foi uma surpresa pra gente, ainda mais pelo fato de ser gêmeas. Então, mudou muita coisa pra gente. Então, meu foco completamente ficou nas crianças, né? E que, na verdade, eu sempre gostei muito. Eu sempre senti muita alegria em ser dona de casa e ser mãe. Era algo que eu gostaria de fazer de qualquer forma. Eu sempre tinha algumas coisas assim que eu gostava de fazer para me distrair. Eu sempre costurei, desde muito pequena eu costurava, eu continuei costurando, inclusive na faculdade eu fiz uma especialização em moda, então eu sempre me achei em artes no geral e nunca parei, né? Eu acho que era importante você sempre estar procurando outros talentos para que não fique aquela vida maçante, né? Ou depressiva de repente, porque você foca demais numa coisa só e esquece de encontrar alegria na vida no geral, né? Mesmo que seja só ser mãe. Exatamente. Só ser mãe, né? Nunca é só uma coisa, né? Mas meu marido também, ele é chefe de restaurante. E se alguém conhece como é a vida de um chefe de restaurante, é muito puxado. São muitas horas que trabalha. Então, eu também sabia que naquela época da minha vida, eu não tinha condição de me colocar, né, me dedicar para algo a mais, né, por conta também dos horários, eu poder apoiar o meu marido no trabalho dele
e ter ainda todo o pique para cuidar das crianças em casa e da casa, né? Então foi uma decisão minha na época também de não estar trabalhando muito fora. Eu fiz estágio e tudo numa fábrica por conta da minha especialização em moda não de fotografia, moda mesmo de costurar. Uhum. Não, e aí a gente percebe isso nos figurinos e nas produções que você usa para as suas gestantes, inclusive, né? Você traz muito disso, né? Até que chegou um dia, uns amigos estavam me pedindo para tirar fotos da família deles. E de meu marido percebeu que tinha muita gente me pedindo, né? E eu até fazia aqui e ali, porque era ótimo para eu praticar e ótimo para eu desenvolver esse talento. E aí meu marido meio que sugeriu, ele falou assim, por que você não faz fotografia mesmo, né? Aí eu falei, acho que dá. Acho que dá. Pode ser, acho que eu vou arriscar. Nessa época as gêmeas já estavam com 1 ano e meio, 1 ano mais ou menos. Elas estavam com 1 ano. E aí eu falei então que eu ia investir, né, em alguns equipamentos melhores. Comprei lente, comprei uma câmera um pouquinho mais profissional. E eu também investi em educação. Eu procurei uma mentora aqui na minha cidade, uma que eu admirava muito. Ela era especializada em casamentos. E ela já oferecia mentoria e workshops na época. E aí eu mandei uma mensagem para ela e perguntei se ela me ensinaria. Eu falei que eu não tinha conhecimento nenhum com clientes e que eu queria muito aprender como lidar, né, com clientes de uma maneira bem profissional, e perguntei se ela me ensinava. Ela falou que ela me ensinaria tudo que ela sabia, que seria, né, maravilhoso para ela. E assim, eu fiquei pulando, porque era a oportunidade da minha vida. Então eu investi, né, um dinheiro que na época parecia muito grande para mim, mas eu sei que valeu muito a pena. E a gente tinha aulas, 2 aulas semanais. Eu ia até a casa dela, no escritório dela, ela me ensinava tudo. Ela me ensinou do zero, assim, e como realmente estabelecer uma comunicação, um atendimento com o cliente, tudo mesmo, que inclusive eu carrego comigo até hoje, da maneira como eu trabalho também, mesmo trabalhando com gestantes e newborns. Legal, Beca. Eu percebo, assim, você me contando essa história toda, que você não pulou etapas, né? Você teve o seu período ali de licença maternidade, te despertou interesse porque você já gostava dessa área de artes. Você foi estudar, você foi buscar uma mentoria, investiu nisso, porque teu interesse por fotografia vem desde a época que a sua irmã influenciava você, mas só a partir de 2014 que você realmente começa a idealizar isso como um caminho a ser seguido, uma profissão. E pelo que eu entendi, não foi a maternidade que te inspirou. E você comentou comigo que você não gosta do termo mãe fotógrafa, né? Você veio mesmo antes de ser mãe, você já se interessava por artes, e não foi um despertar de interesse para fotografar as suas filhas, foi um interesse de desenvolvimento das suas habilidades. É isso mesmo? Nossa, você falou perfeito, é um desenvolvimento das habilidades. Bom, não é que eu não gosto do termo mãe fotógrafa, é porque normalmente a gente associa o mãe fotógrafa com aquela pessoa que está se dividindo, né, a profissão mãe e fotógrafa. Né? Na verdade, a gente não precisa associar o fotógrafa com o termo mãe, porque não é uma categoria. Eu acho que não é uma categoria, porque vários fotógrafos podem ser ou não mães, e às vezes elas não são mães agora, mas elas vão ser no futuro. Então parece que meio que fecha uma categoria, e no meu caso, como você falou, eu não me tornei fotógrafa por causa das minhas crianças, né? Que acontece muito. As mães, que não tem nada de errado, né? Óbvio. É só a maneira como que aconteceu o meu processo. A gente vê muito comum hoje em dia mães que têm uma câmera, elas gostam muito de tirar foto das crianças e com isso elas, né, descobrem um talento e uma habilidade e aí se tornam fotógrafos. E normalmente é conhecido como mães fotógrafas porque elas vieram, né, desse caminho de mãe fotografando as crianças e se tornou fotógrafa. Nada de errado. Eu concordo com você, acho que muitas das fotógrafas dessa geração que a gente conhece, elas vieram por esse caminho. E talvez isso, com essa definição dessa categoria inexistente, mas que acontece, que é mãe fotógrafa,
fotógrafa, talvez exista um pouquinho mais de dificuldade ali de transformar essa paixão pela fotografia numa visão de negócios, né? Que separar isso Quando é complicado. você começa como um hobby e é tão legal tirar foto das suas crianças, é difícil você perceber a hora que você tem que tratar aquele hobby, né, como um negócio. O momento que se transforma em uma profissão. Isso, porque os amigos começam a te pedir para tirar foto dos filhos deles, da família deles, de um casamento, né? E você tem dificuldade de separar. E isso acontece com muita gente, e isso não é um defeito, é realmente a dificuldade nossa mesmo como ser humano de separar, né, a bondade, né, de repente a gente ser usado, né, digamos assim. Porque você tem que mesmo ser recompensado pelo seu trabalho, pelo seu tempo que você está dedicando, principalmente se você é mãe, ou se você tem uma família, ou porque você está deixando de dedicar para aqueles outros seres humanozinhos lá, né, que precisam tanto de você. Então, é muito complicado achar aquela linha onde divide, né, de você sentir o prazer de tirar foto, né, e o momento que você precisa realmente pensar como uma empreendedora. Encontrar o equilíbrio da vida pessoal e da vida profissional não é rápido, né, Beca? Eu acho que são alguns anos, algumas cabeçadas, alguns erros, tentativas e acertos. Porque isso que a gente está aqui, né, Karen? Eu acho que uma pessoa ajudando a outra, né, e eu vejo uma comunidade tão bonita de mães e de mulheres empreendedoras aqui, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, como no mundo todo. E a gente vê muitas se ajudando, porque todo mundo, de certa forma, se entende, né? A gente sabe os desafios diários que a gente tem. Exatamente, Beca. Eu acho que as mulheres, de uma forma geral, a gente acaba acumulando muitas funções. A gente faz muitas coisas porque é da natureza feminina. E mulheres fotógrafas ainda, eu acho que as fotógrafas e os fotógrafos também, a gente acumula também funções dentro do da nossa área de trabalho que são inúmeras. A gente começa desde contato com o cliente, contratos, planejamento do ensaio, produção, e a gente nem chegou no ensaio ainda, que é a parte mais divertida, a parte mais prazerosa. E acaba o ensaio, a gente ainda tem pós-produção, aprovação de imagens, contato com o fornecedor, diagramação de álbuns, entrega, embalagem. Eu não sei se com você também acontece isso. Eu não tenho secretária, eu sou one man band, né? Eu sou eu por eu mesma, eu faço um pouco de tudo. Então eu fico, além dessa sobrecarga da vida feminina ser tão atribulada, da gente querer fazer muitas coisas, a fotografia também reúne todas essas funções e a gente faz tudo ao mesmo tempo, e agora e para ontem, e a gente fica realmente sobrecarregada, né? Então esse equilíbrio da vida pessoal, da vida profissional, ele leva um tempo para se estabelecer e às vezes a gente ainda patina um pouquinho para tentar organizar, né? Eu queria saber como que é a rotina sua com seu marido, como é que é a divisão de tarefas, o apoio mútuo do casal, quem faz o quê, quem leva para a escola, enquanto um trabalha, enquanto Brandon, seu marido, né, ele tá no restaurante. Isso, é o Brandon. Né? Como que vocês se organizam assim nessa rotina de trabalho e rotina familiar? Nossa, eu me sinto super abençoada, bem sortuda mesmo de ter o marido que eu tenho, porque ele é um pai incrível. Ele é, assim, completamente investido em ajudar em casa e principalmente as meninas. Eu até brinco às vezes, se as minhas meninas tivessem que escolher um adulto para levar com elas para um planeta solitário, elas iam escolher o pai. Que máximo isso, Beca. E a gente percebe isso muito nos teus stories, quando você coloca alguma coisa da sua vida familiar, assim, como realmente vocês são muito unidos e você tá sempre muito presente com ela, mas ele também ali fazendo o café da manhã e brincando com as meninas, tem toda uma demonstração dessa vida familiar, desse afeto e da presença dele, né? Te apoiando as meninas, isso é muito legal. Nossa, é demais. Eu acho assim que, bom, quando você se propõe, né, a entrar na maternidade, na paternidade, tem que ser bem assim mesmo, né? Eu sei que às vezes não acontece com todo mundo e às vezes tem um aprendizado muito grande, né? E cada família trabalha de um jeito, mas eu me sinto muito, muito abençoada que, para nós, tem dado muito certo. Quando ele tá em casa, ele tá totalmente dedicado a elas e mesmo ele
também tendo o negócio dele, né? Ele é dono de um restaurante e tudo, ele tenta não trazer nada para casa para trabalhar e tenta dividir bem os horários dele também. Então, assim, a gente tem uma comunicação super aberta. Eu gosto de deixar ele saber quando que eu tenho alguma coisa que ele precisa me ajudar, quando eu não posso ir, às vezes, numa reunião da escola ou numa apresentação, porque quando a gente tem vários filhos, né, 4, você tem que se dividir muito, principalmente nas tarefas escolares, quando tem apresentação, tem reunião. Como é que uma mãe se divide em 4 para poder comparecer em todas as coisas, né? Esportes, né? Todas essas atividades. Então, a gente se divide muito. A gente comunica, a gente conversa um com o outro e fala assim, olha, esse dia tem essa reunião, você pode ir, nesse horário, eu tenho um cliente já marcado, você pode ir. E o horário dele é um pouquinho mais previsível do que o meu, porque eu sei normalmente os horários que ele fica no restaurante. Então, se eu tenho algum cliente fora de um horário que eu sei que ele não pode me ajudar, eu vou ter que descobrir uma outra maneira. Então, eu me coloco muito nessa posição de organizar os horários e que não haja nenhum conflito. Porque, afinal de contas, ele é o que é o provedor, né, para nossa família. A minha fotografia é muito importante também e também tem que ser rentável, a minha empresa, porém ele é o nosso provedor, né, principal, então eu normalmente dou prioridade para que ele esteja no trabalho. Mas só um exemplo bem engraçado até, na classe da minha filha mais velha, né, ela tá com quase 11 anos, e aqui tem a aula de maturação, que chama, de maturidade, eu acho que era isso que seria a palavra, de adolescência, das mudanças no corpo, né, e eles recomendam que as mães que compareçam nessa reunião com a sua filha. E no dia eu ia palestrar num evento aqui na minha cidade, um evento de fotógrafos, e eu tinha sido escolhida há muitos meses antes para palestrar lá. E eu não podia mudar, porque essa reunião era no mesmo horário e eu não podia mudar. Eu já tinha sido anunciado meses e meses antes que eu ia palestrar. Então eu mandei meu marido. O único pai no meio da mulherada. E a minha filha ainda falou assim, nossa mãe, mas eles falaram que era de preferência a mãe para ir. Eu falei, filha, não tem problema não, seu pai é tão aberto, seu pai é tão assim, sabe? Que ótimo. Eu falei bem assim, né? Ela falou, é verdade, e eles são muito próximos também, eles são muito próximos, como eu falei, as meninas adoram o pai delas, e ela se sentiu super confortável dele ir lá, e as mães tudo ficaram olhando assim, nossa, olha só, tem um pai super legal aqui. Eu queria saber, né, depois, né? Mas assim, foi a maior demonstração pra mim do tanto que ele realmente é investido, que ele não tem problema nenhum, ele vai. Ele vai onde que for que precisar para essas meninas, ele vai. E vocês estão juntos nessa aí? Muito grata. E quando eu viajo para o Brasil, né, normalmente é ele que fica com elas, ele leva para a escola, ele busca, e como aqui a escola é o dia inteiro, na maior parte do dia, na verdade, vai desde cedinho de manhã até mais ou menos 3h30, 4 horas da tarde, então acaba facilitando um pouquinho também nesse sentido, porque ele pode levá-las para a escola e trabalhar e só voltar para buscar. E às vezes a gente precisa de ajuda, às vezes de alguma babá que precisa ir buscá-las, deixá-las em casa, né, preparar a janta, essas coisas. Mas a gente é um bom time, né? Tem dado muito certo também nesse sentido. A gente se divide, a gente se comunica, né? E a gente faz acontecer. Ótimo. Beca, eu não conheço o Utah ainda, eu tenho a impressão que é mais para a costa oeste, perto de Nevada, Arizona, por ali, né? Eu conheço alguma coisa dessa região, mas o Utah eu ainda quero conhecer, porque eu acho suas fotos de inverno, principalmente, deslumbrantes. Quero muito ser fotografada com a minha família por você e quero muito conhecer também o restaurante do Brandon, que é Oakwood Fire Kitchen, é isso? Isso, esse é o que ele tá agora. Não vou nem dizer assim que de repente o ano que vem vai ser ainda, porque ele tem mais alguns outros restaurantes que estão para abrir aí, mas no momento é esse. Agora me conta, assim, como que a gente mantém a forma com um marido chefe de cozinha? Ele cozinha coisinhas saudáveis assim ou é uma comida daquelas que você
Cai matando. Cai matando. Aqui a Ai, gente meu Deus. só se for assim. Mas a gente acho que o essencial mesmo é a comida feita em casa. Eu acho que faz uma diferença incrível. Porque comida feita em casa você tem controle dos ingredientes que você está fazendo, né? Você pode fazer uma dieta bem balanceada. Eu não acredito em dieta de perder peso, porque para mim me faz triste pensar que eu estou me privando de alguma comida específica, sabe? Me deixa triste, eu amo comer. Então, eu prefiro ir pra academia. É por isso que eu sempre falo com você de manhã, você tá voltando da academia, né? Toda hora, assim, Karen, tô chegando da academia, já falo com você. É a saída. Primeiro que a gente não tem como segurar mais o tempo, né, Karen? Olha, eu tô com 34 anos e daqui pra frente é só downhill que a gente chama, né? Daqui pra frente Ladeira abaixo. ladeira abaixo, pronto, aprendi essa expressão aí. Então, assim, a gente tem que cuidar do corpo, a gente sente que com os anos passando, a gente tem uma resistência não tão boa quando a gente era mais novo. Olha, eu cresci, eu fiz 12 anos de natação, né? Eu competia natação, 12 anos seguidos que eu estava na natação, era quase que uma carreira minha mesmo, e eu parei um ano de vir aqui para os Estados Unidos. Então, assim, na vida de esportes eu era muito ativa, só que chega uma época na sua vida que o seu corpo começa realmente a diminuir o ritmo, né? Então você tem que procurar outras formas para acelerar, né, o metabolismo e tudo. Então, para mim, eu voltei, fui para academia, então eu faço exercícios todos os dias por 1 hora, e isso tem melhorado muito a minha energia, principalmente quando eu viajo para o Brasil, que eu faço, né, aquela turnê de workshops. Nossa, eu sinto assim como eu consigo ir de uma cidade para outra, né, e eu não estou cansando muito fácil. Para mim foi incrível ver a diferença depois que eu comecei a me exercitar, e o Brandon vai comigo, e é um momento super legal de nós dois estarmos exercitando um do lado do outro. É mais uma maneira de a gente estar próximo também, né? E é algo que a gente gosta muito de fazer. A atividade física ela é fundamental para todo mundo, né? Mas para o fotógrafo que usa muito o corpo e agachamento e lombar e corre de um lado para o outro, é fundamental, né? Que a gente se prepare para isso, né? A gente pode viajar, pode comer. Isso aí. Não tem a culpa lá no fundo. Melhor fórmula. Beca, eu sei que você está preparando já há algum tempo um curso de Flash, que eu tô doida para fazer. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque você você já fotografa famílias gestantes e newborn de uma forma maravilhosa, mas você tem uma compreensão do todo da prática de iluminação, e você gosta muito disso, e você tem preparado aí nos bastidores um curso de flash que, se eu não me engano, vai ser online, é isso? Conta um pouquinho pra gente de como vai ser esse curso. Menina, você sabe que eu meio que subestimei o tanto de trabalho que ia dar essa produção, né? Porque para você fazer um curso bem completo mesmo, você tem que incluir vários detalhes e, assim, coisa bem miudinha, porque as pessoas que vão adquirir esse curso, eu espero, né, são de vários níveis da fotografia, né? Pessoas que nunca tiveram nenhuma experiência com flash e outras que já estão com alguma experiência, mas precisam aprender mais. Enfim, agora deu 1 ano já que eu tô trabalhando nisso, acredita? 1 ano que eu tô produzindo. Passou tudo isso. Então faz 1 ano que eu tô te incomodando aí Cadê o curso? Cadê o curso? Tem mesmo. Mas, ó, a gente agora, eu tive um fotógrafo maravilhoso aí do Brasil que veio pra cá pra filmar, ele foi meu diretor mesmo, é o Giancarlo. Ele veio pra cá com todo o conhecimento dele de filmagem também, filmando cursos em módulos. Nossa, foi assim, fantástico. E sem ele, eu acho que eu não ia conseguir mesmo. Tá nas mãos dele agora, fazendo muito da edição. Depois joga aqui pro meu lado e eu continuo ainda uma parte da edição. Por quê? Porque tem muitos detalhes que eu mesmo vou estar fazendo a voz, o áudio, né, no vídeo. Mas tá em andamento. E tem uma previsão? Alguns meses. Nesse curso é online.
e vai ser um curso completamente voltado só para Flash, mas um Flash de todos os tipos, então eu vou poder, eu estou abordando tanto o Flash bem baratinho, que a gente encontra mais acessível em lojas de iluminação e fotografia, como os Flashes mais caros que a gente conhece, né, o Einstein, tem o ALMB, tem o Ascot. Então tem várias marcas que eu mostro. Tem sido bastante trabalho mesmo, e eu espero que fique disponível logo, eu acredito que mais uns 2 meses. O que acontece também é que, né, eu estou envolvida agora com o Belly Baby Academy, que é um evento que a gente está lançando no Brasil, que vai acontecer em 3 meses, né, eu e a Luciene Pestana. Então acabou que eu tive que me concentrar, me dividir um pouquinho, né, o que era o meu foco, para me concentrar mais no Belly Baby Academy, que é numa escala muito maior, enquanto eu deixava o Giancarlo cuidar da edição do curso de iluminação. Mas ele veio, a gente gravou todos os módulos, tá tudo pronto, tá tudo filmado, é só colocar tudo junto, que você sabe que é complicado, né? Eu sei. Muito. Mas eu fiquei tão satisfeita com o que eu vi. Eu fiquei muito animada, doida para compartilhar com todo mundo, não só porque eu sei que muita gente está esperando, mas porque eu estou muito orgulhosa do produto que vai sair disso, e eu sei que vai ajudar aquelas pessoas que estão precisando, né, desse recurso no Brasil, que eu sei que não tem, não tem no mesmo. Brasil. E voltado para fotografia de família, assim, dá para newborn, para gestante, estúdio, é complicado mesmo. Então, ó, são 2 coisas para botar na agenda, hein, pessoal? O curso de Flash, daqui 2, 3 meses aí, a Becca já deve estar anunciando, eu tô na torcida. E o Belly and Baby Academy, que vai ser dias 10 e 11 de setembro, é isso, né, Becca? Em São Paulo. Em São Paulo, 10 e 11 de setembro, a gente tem 12 instrutores. A gente chama de instrutores e mentores porque não são palestrantes. A gente não vai ter palestra nesse evento. E a gente criou assim com muito carinho, a gente organizou com muito carinho porque é algo que a gente acredita muito, que é aquela proximidade do aluno com o instrutor, para você ver ali ele praticando o que ele fala, o que ele ensina. Então a gente não vai ter tempo para ficar dando palestras, contar a sua história, que muitas histórias são muito bonitas, mas a gente quer pular direto para ação, para mão na massa, isso aí. Hoje em dia já tem bastante eventos que vão abordar a história, o estilo, isso e aquilo outro, né? Às vezes é aquela palestra bem motivacional e tudo. A gente está mais interessado em mostrar uma abordagem completamente diferente em relação a eventos de fotografia no Brasil. E você vê o instrutor fotografando como se ele estivesse no próprio estúdio dele. Então não vai ter aquela coisa assim, a gente vai fazer de conta que isso aqui é assim. Não, a gente quer realmente trazer o mais próximo da realidade para que cada pessoa que participar volta para o estúdio dela, ou para a cidade dela, para o escritório dela e falar assim, eu sei como fazer porque eu vi exatamente como faz, né? Tem todas as ferramentas para poder chegar lá e elevar o nível da sua fotografia, do atendimento ao cliente, porque a gente é muito focado na experiência que você vai ter lá, e a gente espera que isso inspire você também a passar essa experiência para o seu cliente, né? Porque hoje em dia a gente vê muito uma competição de preços, né? Tanto na fotografia como em qualquer outro negócio, é difícil. Tem pessoas que estão procurando por uma promoção e tudo, e o que vai diferenciar a gente é a experiência, é o atendimento que a gente dá para o cliente. Então, a nossa esperança é que todo mundo que sair de lá desse evento vai poder voltar e com todas as ferramentas necessárias para dar uma experiência maravilhosa. Excelente, Becca. Excelente. E tem um formato diferente, né? As pessoas se inscrevem nas aulas que tem maior interesse. Como é que funciona isso? São 2 dias e você consegue fazer as aulas. Isso, essa liberdade de poder escolher o que você quer é algo assim que eu nunca vi. Eu nunca vi em nenhum lugar no Brasil. Por quê? A gente percebe que muitos dos congressos que já estão lá com todas as palestras, muitas das palestras não interessam para todo mundo, né? Uhum. Algumas coisas a gente já sente que a gente domina e outras coisas a gente está com muita sede de aprender. Então, eu quero que as pessoas busquem aquilo que eles estão doidos para aprender e para melhorar,
né? E aquela área que eles já se sentem um pouco mais seguros, eles não precisam assistir. Então deixa eles escolher. Então eles vão lá no site, eles vão colocar ou fazer um cadastro lá com o nome deles, né? Endereço, tarará. E vai poder escolher cada classe em cada horário que vai poder fazer. Então, são 6 classes no total. São 3 cada dia. São 3 horários diferentes. Cada horário você pode escolher uma. E em cada horário tem 6 opções para você escolher. Dessas 6, você escolhe uma. E no final dos 2 dias, você vai ter feito 6 mini workshops. E ainda adiciona um keynote de manhã no primeiro dia, que é o nosso keynote de abertura. E tem um keynote de encerramento também no segundo dia. No primeiro dia, à noite, a gente vai ter um coquetel. Isso que eu ia perguntar, se ia ter festinha, se ia ter happy hour. Vai ter, porque isso também é parte da nossa experiência que a gente quer oferecer para todo mundo. E a gente acha que é importante também estar feliz e se divertir na nossa profissão, porque se a gente só passa horas e horas e horas e horas e horas planejando e editando, a gente fica cansado, né? A gente também quer se divertir, a gente quer conhecer as pessoas, fazer o networking, rever os amigos, conversar com os mentores. Os mentores também vão estar lá, né, se divertindo junto. Todo mundo é igual, todo mundo vai ser amigo, todo mundo vai poder conversar e confraternizar junto. Que delícia de evento, Beca. Então o site é bellyandbabyacademy.com.br. Dá para fazer as inscrições direto por lá. Vocês têm acesso a todos os mentores, palestrantes não, mentores, né? Mentores e instrutores. Mentores e instrutores. E tá tudo explicadinho lá, gente. Entrem, confiram. E acho que vai valer muito a pena. Com certeza eu estarei lá dia 10 e 11 de setembro. Beca, eu quero te fazer uma última pergunta bem de curiosidade aí, do público americano e brasileiro, essas diferenças aí. As suas clientes, elas mandam WhatsApp em horários inapropriados também? Porque eu vejo uma reclamação geral aqui das brasileiras, dos fotógrafos em geral, e é uma curiosidade. Será que é uma característica do Brasil ou será que aí também acontece isso? Mães ansiosas e perguntando sobre fotos em horários inapropriados. Como que acontece? Bom, a gente não tem o WhatsApp aqui, porque aqui nos Estados Unidos a mensagem de texto é de graça, né? Já normalmente é ilimitado no seu plano de telefonia. Então a gente não tem o WhatsApp quem usa é para quem precisa conversar internacionalmente. Então algumas pessoas têm para conversar, às vezes na Ásia, na Austrália, nem no Brasil, na Europa, normalmente os brasileiros que usam. Mas eu acho que isso acontece em todo lugar, Karen. Se você deixar, o cliente vai sim te mandar mensagem meia-noite, ele vai te mandar mensagem na hora que você entrou no carro, que você saiu da sessão, ele vai te mandar mensagem perguntando, cadê? Já tem uma prévia. E isso só acontece quando você dá abertura para o seu cliente nisso. É mesmo questão de educar o cliente de uma maneira diferente, né? Se a gente não educa o cliente, ele não sabe. E, eu já fotografei fotógrafos que às vezes eles me falam assim, quando que eu vou ver uma prévia? Totalmente, tudo igual. Então é tudo igual. É muito mesmo da gente ajudar o cliente a entender que existe uma expectativa. Meus clientes sabem que eu tenho uma família também, que eu tenho filhos, eu gosto que eles saibam também que eu tenho algo, né, para voltar para casa que está me esperando. Né, são as minhas filhas, são meu marido. Então eles entendem que da mesma forma como eu trato bem eles, meus clientes, minha família e a família deles, né, eles em contrapartida eles também vão me tratar bem e eles vão me respeitar nesse momento também, que eu não estou à disposição deles 24 horas. Exatamente. Outra coisa também, nem meu telefone, isso é preferência minha, pessoal e profissional, eu não tenho meu telefone listado publicamente no website. Então, só quem é meu cliente recebe o meu número de telefone. Embora eu faça toda a minha comunicação pessoalmente e por telefone, mas não está listado publicamente. Por quê? Porque eu não quero que pessoas a qualquer hora estejam me ligando e me mandando mensagem, tá? Então, eu particularmente prefiro assim. Não quer dizer que tá certo, eu conheço pessoas que têm, mas isso é o que eu escolhi. A partir do momento que o meu cliente pagou, né, a taxa da sessão, né, então ele já recebe o telefone. De ter meu telefone. E aí eu
ele pode me contactar. Mas ainda assim, se ele me mandar mensagem muito tarde da noite, não é algo urgente, eu não vou responder. E eu não sinto que eles ficam chateados. Por quê? Porque eles entendem. Às vezes, principalmente com mães, com bebês novos, a gente sabe como que os nossos horários ficam todo bagunçado, né? Então eu não fico chateada com a mãe por ela me mandar uma mensagem, às vezes, 5 horas da manhã. Porque às vezes é aquele horário que ela finalmente acordou e tá meio que, sei lá, né? Amamentou a criança, acordou e percebeu, nossa, eu tenho que falar com a Beca. Se ela me mandou uma mensagem naquele horário e eu não estou acordada e eu não posso atender, não tem problema. Quando eu ver a mensagem 8 horas da manhã, eu respondo, né? E eu tenho que ter um pouco de tato também para não incomodá-la na hora que de repente ela tá tirando uma soneca, né? Exatamente, não é a mesma coisa. Eu também não tenho esse problema, porque 7 horas da noite aqui eu encerro minhas atividades, as mensagens continuam entrando, mas aí é o momento de eu ficar com a minha família, com meu filho, meu marido, jantar, a rotina da noite na minha casa. Então também não é um problema para mim, mas essas mensagens acabam entrando, se acontecer, né? De ter um ensaio na manhã seguinte. Exatamente, daí eu fico atenta. Mensagem, falar assim, Beca, sei lá, pode ser uma pergunta simples como, eu tenho que levar alguma coisa? Porque às vezes elas esquecem também, né? A gente tem que sempre lembrar que mães novas têm muita coisa acontecendo, hormônios e tudo, então a gente tem que ter muito tato nessa hora. Então, cuidado. Assim, eu ajudo, eu prontamente, se eu ver a mensagem, eu vou ajudar. Agora, se não é algo nesse, né? Com essa urgência, né? Então, ela pode esperar, eu posso esperar também, eu tenho que ter um controle. A gente, quando é dono do nosso próprio negócio, a gente tem que ter um controle enorme, né? Porque às vezes a gente quer agradar muito o cliente, a gente tem medo de perder o cliente, né? Por não estar ali a prontidão, né? Mas eu acredito muito que o que a gente dá, a gente recebe, e eles vão ver que a gente também tem uma vida pessoal, familiar, que a gente precisa ajudar lá. Então a gente não tem que estar à disposição deles o tempo todo. Então eles vão entender, muito tato, né? Administra as expectativas do seu cliente e antes de vocês perceberem, já está tudo encaminhando direitinho. E eles estão ficando um pouquinho mais pacientes. E dá tudo certo no final. Quando eu tenho ensaios na iminência de acontecer também, eu fico mais atenta com mensagens que entram em horários não normais, assim, né, de trabalho, porque realmente existe essa dúvida, essa falta de tempo, essa ansiedade, e somos todas mães, né, Beca? Nós somos mães fotografando outras mães ou futuras mães, e a gente sabe como funciona a rotina das famílias e as ansiedades e os corações, então a gente precisa se colocar no lugar dessas mulheres também, dessas mães, e entender como é que funciona o todo para atendê-las da melhor forma possível e ao mesmo tempo preservar um pouco da nossa vida pessoal, da nossa rotina. Colocar, né, fronteiras também, tipo umas barreiras, assim, limites, na verdade, era isso que eu ia falar. É bom a gente ter limites também e mostrar para o cliente que existe limites também, porque senão, querendo ou não, vai ter pessoas que vão deitar e rolar, né? Então a gente tem que também ter aqueles limites bem estabelecidos para ficar bom para você, ficar bom para o seu cliente, para todo mundo que está envolvido e todo mundo se entende. É isso aí. Beca, fala pra gente como é que as pessoas te encontram, seu site, seu Instagram, como é que as pessoas podem ver um pouco mais do seu trabalho. A gente vai deixar também na entrevista alguns links, mas quero que você fale aqui pro pessoal. Quero te agradecer também por você ter estado comigo nesse programa de inauguração do Papo Família. Estou muito feliz, adorei, desejo sucesso para você em todos os seus projetos e eu vou estar sempre por perto. Obrigada, Karen. Nossa, como eu falei no começo, uma honra enorme. Você, o Paulo, são fantásticos, eu admiro demais vocês e assim, nossa, eu fico emocionada, né, de ter conhecido vocês pessoalmente e por essa amizade que a gente tem criado. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a todo mundo que está ouvindo. Para vocês me encontrarem, é beccapricephotography.com, que é o meu website. Becca é B-E-K-A, Price, P-R-I-C-E.
E no meu Instagram, Becca Price Photography também, e o Facebook Becca Price Photography. Eu gosto muito de falar com as pessoas, e se vocês me mandarem uma mensagem, eu posso não responder rapidamente, mas eu vou chegar na mensagem. Eu tento responder todo mundo que me envia mensagens, eu tento responder as dúvidas e agradeço tanto o carinho de todo mundo que sempre tem enviado mensagem, comentado nas fotos. Meu e-mail é hello @BeccaPricePhotography. Adorei o seu e-mail. Hello, Becca Price Photography. @BeccaPricePhotography.com. E assim, gente, sintam-se à vontade para perguntar qualquer coisa que vocês estejam interessadas, mães que estão por aí, mulheres empreendedoras que queiram ainda descobrir como é que é essa rotina, né? Como conciliar tudo. Adoro falar sobre rotina, adoro falar sobre equilíbrio, porque eu sou uma pessoa, até uma personalidade meio controladora, meio sistemática. Você falou no começo assim, ó, nossa, como é que você consegue? Eu falei, eu sou a mãe carrasca. Aqui, ó, na pauleira. Aqui é a chibatada. Não, mentira. Não é, né? Eu tô brincando, mas... Tem que ter uma coisa de general ali para organizar, né? Um pouquinho, porque o meu marido já é o mais tranquilo, então tem que ter o outro lado, né, do time aqui, que é um pouquinho mais controlador. Mas eu acho que, como na nossa casa, né, como no nosso negócio, tudo tem que ter um sistema, né, tem que ter um planejamento, e assim que as coisas conseguem caminhar direitinho. Gente, muito obrigada, Karen, mais uma vez, e eu tô aí para o que vocês precisarem, e espero vê-los no Belen Baby Academy, e também aí na mídia social, se precisarem de mim. Bom, então, pessoal, todo mundo dando um pulinho lá no Instagram da Becca para conhecer ou para revisitar essas fotos maravilhosas. Também no site do Belen Baby Academy para fazer as inscrições. Todo mundo vai se encontrar por lá. Eu vou estar lá, a Becca, mais um monte de gente super bacana, super talentosa. Quero agradecer de novo esse primeiro encontro, esse bate-papo. Dizer que daqui a pouco a gente tem mais uma convidada super especial também para conversar mais, trocar mais ideias, dicas, entender um pouquinho desse mundo família e fotografia. Gente, muito obrigada e até a próxima!